Manuel Antônio da Silva praticou um jornalismo eclético, abordando diversos assuntos, falando sobre arte, cultura, educação, política, abordando todos os temas que fossem de interesse para a comunidade. E o fez com leveza, sem partidarismo, sem rancor. Mesmo com as dificuldades da época, conseguiu levar aos seus leitores um jornal semanal durante décadas. Para falar da importância literária da Gazeta de Paraupeba, a gente vai conversar agora com o professor Paulo Vicente, que é especialista em literatura. A Gazeta de Paraupeba é, sem dúvida, um dos maiores patrimônios culturais da nossa cidade, né? Disponibilizar esse material digitalizado para que possamos utilizá-lo como pesquisa é um ganho muito grande, mesmo porque trata-se de um registro histórico, né, da nossa cidade, né? Pensar que no interior do país, no interior de um estado de Minas Gerais, um visionário, né, que era Manuel Antônio da Silva, conseguiu fazer um jornal em alguns períodos diário, né? A Gazeta de Paraupeba é um exemplo, né, de um trabalho de alguém que dedicou sua vida às letras e à imprensa, né? E eu tive, na minha adolescência, atuando na tipografia, junto ao meu tio, padrinho, José Rodrigues dos Reis, o conhecido Zé Pindoba, e também o José Geraldo Almeida Moreira, o Ponciano. E eu tive a oportunidade de trabalhar na impressora, né, de atuar na impressora que imprimia a Gazeta de Paraupeba. Isso é uma emoção muito grande. E eles me contavam, né, que quando, na adolescência, no período em que o Sr. Neném, que é, né, o grande jornalista Manuel Antônio da Silva, produzia a Gazeta, ele pedia a eles, né, meninos ali, adolescentes, que fizessem ponto ali onde havia o embarque e desembarque de pessoas, né, que vinham de outras cidades, né, para Paraupeba, para que levasse para ele as novidades. Então, ele sempre tinha notícias atualizadas do que estava acontecendo, e aí saía no jornal: olha, ontem em nossa cidade aconteceu isso, ou nossa cidade recebeu a visita ilustre de fulano. Era um método jornalístico já utilizado pelo Manuel Antônio da Silva. Eu acredito, né, que o Manuel Antônio da Silva merecia ser estudado nos nossos currículos, para que toda a comunidade nossa tivesse conhecimento do grande jornalista, do grande visionário que foi esse nosso conterrâneo, né? Então, saber que a Gazeta vai estar à disposição de todos que quiserem usufruir dela é uma alegria muito grande, principalmente para todos nós paraupebenses. E a gente conversa agora com Maria Terezinha Mascarenhas Rocha. Ela vai estar conversando com a gente, fazendo um bate-papo, para apresentar para vocês um pouco mais da Gazeta de Paraupeba. Nós estamos falando de uma pessoa que é pesquisadora e que coordenou o Jornal de Paraupeba durante muito tempo. Maria Terezinha, seja muito bem-vinda a esse programa que conta a história da Gazeta de Paraupeba. É um prazer poder estar conversando com você a respeito do Sr. Neném e desse jornal que contou a história da cidade. Prazer é todo meu. O Sr. Neném conseguiu durante muito tempo, né, fazer um jornal com edição semanal. Você consegue imaginar a dificuldade que era naquele tempo, né? Hoje a gente tem internet, tem computador e tem uma série de meios que facilitam uma produção. Mas naquela época era tipografia. Colher as informações e fazer uma produção desse jeito. Eu fui amiga do Dudu do Portápio. Quando criança,
Ele trabalhava na tipografia e muitos outros também. José Joaquim da Silva, que foi assinante do nosso jornal e que foi para Brasília. Quando criança, trabalhava na tipografia, porque eram essas crianças que compunham os textos. Então eu fico imaginando tipos móveis para formar sílabas, depois palavras, depois sentenças. Realmente eu não entendo como é que conseguiam fazer isso. Depois do trabalho já pronto, aí era fácil. Na revisão tinha Sabino de Paula Freitas e também a Augusta, filha do Sonené, foi uma grande colaboradora do pai na revisão. Era um trabalho minucioso, né, que era feito... Não dá para entender, porque nós fizemos Jornal de Paraupeba com computador, digitava ali, já enviava para o e-mail do jornal em Belo Horizonte. É realmente difícil de entender como que o Sonené conseguiu fazer um jornal semanal, porque nós fizemos um jornal mensal. Foi difícil, porque todas as pessoas tinham seus compromissos. E fazer um jornal semanal realmente não é difícil. E esse jornal acabou contando a história da cidade, né? Porque ele surge praticamente quando a vila, né, vai passar a município, e aí... Em 1911 era a Folha do Cedro. E lá ele já falava sobre o movimento para a emancipação política de Tabuleiro Grande. Agora o interessante é que eu fui amiga do Dudu do Portápio e ele era criança ainda, o Sonené mandava ele no ponto das jardineiras para saber quem que ia viajar, porque o Sonené noticiava tudo isso. Quem foi viajar e quem chegou visitando parentes. Quem estava chegando na cidade povoada tinha notícia ali. Os informantes eram essas crianças, eles tinham essa função. Noticiava batizados, contrato de casamento, que eram os noivados, os casamentos, os aniversários, ele noticiava tudo isso. A vida da sociedade era documentada ali, as mudanças políticas e as mudanças de desenvolvimento da cidade, né? Ele, na Gazeta de Paraupeba, ele falou desde a época de Tabuleiro Grande, a dificuldade do fornecimento de água, as pessoas buscavam na fonte do beco. Depois, na década de 30, que foram instalados 2 chafarizes, um na frente da antiga matriz e outra mais ou menos perto da barbearia do Sr. Luiz Rocha. Porque depois da fonte luminosa não tinha rua, não tinha casa. Então as pessoas buscavam água. Então ele contou tudo isso. Então quando eu fiz uma edição especial sobre luz elétrica, como era Tabuleiro Grande sem luz elétrica, Tabuleiro Grande sem água encanada só chegou em 37 com Oli Moreira, ele contou tudo isso. E foi um trabalho assim minucioso, mas eu consegui reconstituir todo esse trabalho. Essa trajetória. Interessante que no jornal bem antigo há uma referência que as primeiras casas surgiram ao lado do córrego do beco. Porque as pessoas só vão construir casa perto de onde há água. Os índios só constroem as casas deles, as aldeias, perto de rio. A água é essencial na vida do ser humano. E ele vai narrando esses fatos, esse desenvolvimento da cidade. Terezinha, você tinha me falado de umas curiosidades, né, umas particularidades encontradas na Gazeta. Eu fiz essa coletânea em 91, quando nós fundamos o Jornal de Paraupeba. Eu fui até o Napoleão, ele era prefeito, para ele autorizar a minha consulta à Gazeta, que ficava ainda na biblioteca, e a Adelina era secretária de Educação e Cultura. Então eu fui anotando as coisas interessantes.
Os possuidores de aparelhos de rádio tinham que fazer o seu registro no correio, isso em 1924. Outra coisa interessante, os possuidores de bicicleta tinham que pagar impostos e taxas. E houve uma época em que elas eram emplacadas, isso na década de 30. O divertimento das pessoas eram as corridas de cavalo, que eram disputadas na Rua Direita, que é hoje a Avenida Getúlio Vargas. E o cavalo que era a sensação da época era o cavalo Trovão, que era do Alcides Pereira da Cunha, de 1931. O Joaquim de Freitas tinha um senso de humor. Ele contou sobre essas corridas de cavalo, que eu não tive a oportunidade de publicar no Jornal de Paraupeba, porque essa parte de lazer eu deixei para depois e não foram publicadas. Aqui também há uma referência. As pessoas de melhor nível social tinham como lazer o piquenique no açude do Rasgão e na gruta do Furtuoso. O primeiro casarão a possuir luz elétrica foi o de Maria Teodora Mascarenhas, em 1921, antes da energia elétrica chegar na cidade, porque o Zezé do Rasgão colocou energia elétrica na fazenda. E essa luz elétrica chegou até a casa, o casarão da Maria Teodora, que era irmã, que era tia dele. E tem outras curiosidades. Em 1953 já se falava na construção de casas populares. 53. Curiosidade, ele falou dos ataques do bando de Lampião. É contado na Gazeta. Contou os ataques do bando de Lampião e eu ficava assim intrigada. Com os meios de comunicação tão difíceis naquela época, como é que ele sabia disso? Como que ele chegava com a notícia? Falou sobre o assassinato de João Pessoa na Paraíba. Fatos históricos, né, do país estão ali. Ele falou sobre episódios da Segunda Guerra Mundial, falou do final da Segunda Guerra Mundial, como que a população de Paraupeba reagiu, fizeram festa. E falou também do receio da população aqui de Paraupeba, era claro a população menor, mas com medo de ter racionamento de alimentos. Em função da guerra, acontecer tudo isso. Ele noticiava, né, os eventos, as formaturas, era tudo através desses convites que ele participava dos eventos. As pessoas vinham aqui visitar, não procuravam o prefeito, iam visitar, era o Solenem. Ele noticiou uma visita que Guimarães Rosa fez para ele, antes dele empreender aquela jornada pelo sertão para escrever o Grande Sertão Veredas. Ele registra isso na Gazeta. Ele registrou a visita do Guimarães Rosa. O São Manuel ele tinha uma preocupação muito grande com a educação, né? Era um grande incentivador. Ele participava das solenidades de formatura, mas ele defendeu muito a bandeira de ter um ginásio no município. Ele noticiava as ideias das pessoas. E muito antes da fundação do ginásio, já imaginavam uma escola secundária, porque antes era a escola primária e escola secundária. Foi o pensamento do Sabino ter uma escola secundária em Paraupeba e ele noticiou. E aí acaba, ao mesmo tempo que ele tem a explosão de alegria, né, de conseguir ver a primeira turma, né, da Escola Padre Augusto Horta se formando, ele vem a falecer logo em seguida. 31 de dezembro de 55. A gente tem ele compareceu à formatura, só que ele não teve tempo de concluir. E quando ele morre, os filhos vêm e o Jair vai até a gráfica e vê lá, então ele termina. Porque era um compromisso que ele tinha com o Dr. Guilherme. Tão grande era a amizade com o Dr. Guilherme. E o Jair, então, é que concluiu a matéria. E a Gazeta dá a notícia, né, do falecimento do seu idealizador.
E acaba, né, com a morte do São Neném, a Gazeta também vem a se extinguir. Tem uma marca registrada dele, né, que ele criava para conseguir se corresponder com outros informativos, né? Ele mandava jornais pedindo-se a permuta, quer dizer, ele enviava e recebia ao mesmo tempo. E ele recebia de Portugal, que era a terra do pai dele, jornal de 28 localidades. Ou seja, a Gazeta que conta a história de Paraupeba atravessou o Oceano Atlântico. Atravessou, né, estava na Europa, estava em outras fontes. Ou seja, a Gazeta de Paraupeba, ela pode-se dizer que ela é internacional. A Gazeta terminou em 55. E quando, em 63, nós viemos morar aqui, meu pai alugou o cômodo ao lado para o correio. Tio Dario trazia uma revista alemã dirigida à Gazeta. Então eram revistas alemãs com paisagens lindas. E ele me dava essas revistas. Vinham para a Gazeta. O São Neném já tinha morrido em 55. Eu adorei estar batendo esse papo com você. Foi muito bom. Muito obrigado por abrir as portas da sua residência, estar nos recebendo, para estar falando dessa obra do São Neném que, sem dúvida, é um dos marcos da história de Paraupeba. O trabalho de um pesquisador é igual ao de um arqueólogo. Ele fica assim feliz quando descobre alguma informação. Então, até hoje, às vezes, eu descubro informações interessantes na Gazeta de Paraupeba. É uma fonte inesgotável de informação. Vamos conhecer a Gazeta de Paraupeba. Vai conversar agora com ele, que é secretário de administração, o senhor Wilson Campos. Sabe, falar sobre Manuel Antônio da Silva e a Gazeta de Paraupeba não é fácil. Conhecendo um pouco o trabalho do São Neném, a gente fica feliz em ver como ele conseguiu, em períodos difíceis, com comunicação quase impossível, épocas remotas, muitas vezes combatido por aqueles líderes da época, poderosos, que não gostavam muito da verdade que fosse transmitida, e mesmo assim Manuel Antônio da Silva conseguiu fazer essa obra-prima, que é a Gazeta de Paraupeba. Esse trabalho dele, né, a obra já aí, uma obra centenária, ela muda a história e ao mesmo tempo conta a história da cidade de Paraupeba. Como as coisas aconteciam com muita dificuldade, às vezes uma viagem a Sete Lagoas era um acontecimento muito importante. E a Gazeta registrou tudo o que acontecia na época. E isso hoje sempre mostrar para o povo que isso não pode apagar. Isso é muito importante para nós, para o povo, para Paraupeba, para a região, que na Gazeta está toda a história de Paraupeba. Mais ou menos em 1991, me preocupei na época em restaurar, digitalizar. Chegamos a montar um projeto, mas por questões financeiras não foi possível tocar esse projeto à frente. Mas hoje a gente se sente feliz ao ver que o Departamento de Cultura colocou isso novamente como um objetivo. E graças a vocês, graças aos recursos da cultura hoje, que são maiores, graças à abertura do prefeito Juca Bahia, que tem nos dado todo o apoio, nós percebemos que dava para a gente restaurar essa Gazeta, essa obra-prima. Começamos a trabalhar, como você sabe, e hoje a gente é feliz em ver que está sendo realizado o nosso sonho, o sonho do povo de Paraupeba, que é colocar a Gazeta à disposição da população. Conhecer a Gazeta é uma forma de se inspirar esses novos jornalistas que vêm aí pelo futuro, né? O Manuel Antônio da Silva é um exemplo a ser seguido. A gente sabe que na época a faculdade quase não existia, não tinha. E ele lutou muito para colocar em Paraupeba
o ensino médio, conseguiu. Pena que ele viveu muito pouco isso, ele juntamente com o doutor Guilherme, ele colocou em Paraupeba o colégio para Augusto Forte, logo em seguida, ele não pôde aproveitar muito essa época, trabalhou ali como professor e foi uma grande conquista dele. E isso, a Gazeta, vai incentivar pessoas, esses jovens, a trabalhar em cima do jornalismo, vinha ser um jornalismo, e vinha escrever a história de Paraupeba. Uma cidade sem história, ela não existe. Eu, lendo o livro do Manuel Antônio da Silva, eu vi que ele, juntamente com o Sabino de Paula Freitas, resultaram muito para o desenvolvimento da cidade. Que o povo viesse a ter uma cultura melhor. E conseguiu, e graças a ele nós vimos evoluindo, e hoje Paraupeba tem uma cidade pronta para trabalhar os seus jovens, adolescentes, e transformá-los em grandes profissionais. E essa é uma das funções da administração de Juca Bahia. Trabalhar para que tenhamos um povo cada dia mais culto e mais preparado para enfrentar a vida. Para a gente encerrar, Wilson, na sua opinião, qual a importância da Gazeta de Paraupeba para a sociedade? Manuel Antônio da Silva deixou registrado nas páginas da Gazeta um exemplo do passado a ser seguido no futuro. E hoje nós temos que agradecer tudo que ele fez por Paraupeba e pelo nosso povo. E eu queria parabenizar vocês por esse projeto de revitalização e restauração da Gazeta. E isso vocês estão valorizando aqui que nós temos de melhor da cultura de Paraupeba. Parabéns a esse grupo por esse trabalho maravilhoso. Nós é que agradecemos e a gente continua a nossa viagem para que você conheça mais um pouco da Gazeta de Paraupeba.